Olá, turma! Estou aqui para fazer esse vídeo em complemento à nossa aula, parte 2 da disciplina Fundamentos da Psicanálise. Eu vou trazer aqui como um pequeno resumo do que diz assim, psicanálise e seus encantos, tá? Turma, nós estudamos um pouquinho sobre o histórico da psicanálise, tá? E paramos o nosso estudo no caso Anna O, tá? E aí, turma, eu quero deixar aqui para vocês alguns questionamentos. Qual foi a curiosidade de vocês com relação a esse caso, né? Quando eu falo qual foi a curiosidade de vocês com relação a esse caso, eu quero deixar aqui uma questão, né? Freud vai nos colocar que, diante de tantos sintomas apresentados por essa paciente, o que faz ela esquecer de determinadas questões da sua história de vida. E desses esquecimentos diz respeito a uma língua que ela falava e que de repente ela começa a esquecer, né? Então vamos imaginar que nós temos duas instâncias na nossa vida, o que nós chamamos consciência e o que nós chamamos inconsciente. A consciência, turma, é tudo aquilo que a gente consegue lembrar, é tudo aquilo que a gente consegue recordar. O inconsciente é tudo que a gente não sabe, mas que diz e que tem um saber sobre nós. Então, quando nós falamos sobre o inconsciente, é aquilo que eu não sei, né? Vamos imaginar que o consciente, ele seja uma moeda jogada num oceano. Isso é consciente. O inconsciente é o oceano inteiro. Então, se vocês imaginar, a nossa consciência, ela consegue parar em determinado ponto da nossa, vamos dizer, da nossa vida. Enquanto que o inconsciente, ele funciona 24 horas por dia. Então, a nossa vida, ela é mais voltada para o inconsciente do que para a consciência. Imagine bem, quando nós estamos dormindo, né? Nós estamos trabalhando alguns aspectos inconscientes, que é os sonhos, por exemplo. Quando nós falamos sobre algo e queremos dizer outra coisa, né? Eu trocando o nome de alguém, isso é inconsciente. Por que eu troquei o nome de alguém? Eu ia chamar um nome e chamei outro. Então, isso tem aspectos do nosso inconsciente envolvido nessas questões. Quando eu trouxe o caso que vai dar início ao desenvolvimento da psicanálise, eu quis também que vocês pensassem a psicanálise com seus encantos, né? Porque assim, não adianta a gente apenas teorizar e achar muito complexa a teoria e não buscar se aprofundar. Quando eu coloco isso para vocês, gente, estou querendo despertar algo aí que é da subjetividade de vocês. A psicanálise, como eu disse para vocês, acho que em um vídeo anterior, ela faz parte de mim, acho que entre 6 a 7 anos, tá certo? Mas eu sempre levo algo de Lacan, que é um outro teórico da psicanálise, né? É preciso vocês construírem algo da psicanálise em vocês. Não adianta apenas vocês pegarem a teoria, entenderem a teoria, mas é preciso deixar um pouco de si na psicanálise. E aí é uma questão que eu digo, a psicanálise é para todos, mas nem todos são para psicanálise, né? Então, assim, é uma questão muito forte, é sim. Por quê? Porque quem entra nesse campo da psicanálise sabe o quanto é dolorido e ao mesmo tempo prazeroso. Essas duas instâncias a todo momento mesmo, fazendo aí esse inferno entre amar e odiar. A psicanálise é você caminhar por esses entraves, amar e odiar. Ou você ama mesmo e em alguns momentos você odeia, ou você odeia e não consegue amar de jeito nenhum. Mas aí tem uma questão nisso, né? O que tem daquilo de você onde você odeia e o que tem daquilo que você tanto ama, né? Então, assim, tem algumas questões aí, tem algo de vocês no que vocês odeiam e tem algo de vocês no que vocês amam também. É isso que eu tô querendo colocar aqui para vocês. E falando sobre essa questão da psicanálise, é preciso a gente entender que se eu for apenas falar sobre um dos
vamos dizer assim, um dos conceitos desenvolvidos por ela, a gente vai passar um semestre todo e ainda assim não vai ser suficiente para falar sobre isso. Mas eu vou tentar, aí em meio a tantos conteúdos, passar, né, o melhor para vocês, né? E aí, turma, quando eu falo sobre isso, que eu vou fazer esse resumão, eu quero deixar que vocês construam isso. O que foi que chamou a atenção de vocês nesse caso? Quais as dúvidas construídas com vocês aqui, né, sobre o que foi dito? Lembrando, a psicanálise é trazer do inconsciente para o consciente aspectos que estão de alguma forma recalcados, que estão, entre aspas, esquecidos, tá bom? E assim, a psicanálise, ela, como eu coloco para vocês, dentro de uma abordagem, ela vai estar intimamente ligada, gente, ao sofrimento, a compreender o sofrimento do sujeito, né? E aí, quando nós falamos de sofrimento, a gente já entende dentro da psicanálise que o próprio nascer é uma experiência traumática e que pode causar sofrimento, né? Então, nesse sentido, a psicanálise ela mostra que todos os nossos momentos são marcados e são deixados algo no nosso inconsciente. E essa marca ela vai sendo reproduzida ao longo da nossa vida. E aí, eu quero que vocês explorem o caso de Ana O, né, e vejam o que é que vocês conseguem perceber da psicanálise nesse caso. Eu vou dar algumas dicas para vocês. A história de vida dela, a relação com os pais dela, né, e os sintomas que ela apresentou posteriormente. Qual é a relação que existe, né? O que vocês conseguem perceber disso? E a partir daí a gente faz uma construção. Então anotem isso que eu coloquei para vocês, porque a gente vai discutir isso no Meet, tá bom? Além disso, gente, formulem outras questões que sejam interessantes a gente estar falando sobre isso, porque esse é um primeiro momento em que eu passei o aspecto histórico. A gente tem muita coisa aí para se falar, mas sobre a teoria do aspecto histórico a gente vai construindo aí com base nisso que foi dito e que vai surgindo aí ao longo das aulas, tá certo? Então, pensando nisso, eu quero dizer para vocês que estudar a psicanálise é trazer, de alguma forma, questões que estão aí ligadas à nossa própria história de vida e que essas questões que estão ligadas às nossas próprias histórias de vida, elas nos revelam. E que estudar as questões do século XIX não significa repetir as mesmas questões, significa dar um novo sentido, porque nós estamos vivendo em um novo contexto social, histórico, né? Mas muita coisa se repete disso. E uma dessas coisas que se repetem, gente, é o sofrimento, né? O sofrimento ele existiu na época de Ana O e ele perdura até hoje. Agora, a forma de sofrer, ele também vem sofrendo alterações, a forma de perceber o mundo vem sofrendo alterações e a gente vem acompanhando isso, mas tendo como base sempre a subjetividade do sujeito. O quanto essa subjetividade ela é importante e o quanto essa subjetividade ela diz sobre o sujeito, né? Então, assim, não é porque ficou no passado que a gente não vai ter utilidade. A gente reformulou, a gente está aí nessa construção de um saber. E essa construção de um saber dentro da psicanálise, gente, é contínuo. Espero ainda despertar em vocês essa questão de não entender que a psicanálise ela ficou no passado, mas ela está muito mais presente na nossa contemporaneidade do que vocês possam imaginar, né? Principalmente numa sociedade em que a gente é colocado num desamparo capitalista, em que o meu desejo, vamos dizer assim, de tantas ansiedades vividas, de tantas patologias, ela vem sendo preenchida de alguma maneira. Mas o que está sendo preenchido aí? Para ser preenchido precisa faltar. E sempre falta alguma coisa, né? E é sobre essa falta que a psicanálise se faz. É sobre essa falta que a psicanálise se refaz.
E é sobre isso que nós vamos estar discutindo aqui ao longo da nossa disciplina. Vamos fechar por aqui esse último vídeo, tá bom? Despertando esse desejo de vocês, e eu vou voltar com pequenos vídeos para trazendo uma interligação entre o conteúdo da psicanálise e algum conteúdo da contemporaneidade. Esse aqui foi apenas uma introdução e eu vou deixar aqui para vocês a psicanálise e os seus encantos, né? Com esse pequeno fechamento aqui desse vídeo de hoje. Até a próxima!